Oi, hoje nós vamos falar sobre branqueamento de capitais. Meu nome é Maria Luísa, sou financeira e hoje nós vamos conversar sobre isso. Branqueamento de capitais é basicamente o ato de levar dinheiro decorrente de atividades criminosas e ilegais e fazê-lo parecer legal e legal para a nossa economia, disfarçadamente ou não. O branqueamento de capitais é um crime transacional, ou seja, acontece em vários países e afeta a economia de todo mundo. Se um dinheiro, por exemplo, ele é vindo da corrupção, ele é usado de uma corrupção em Moçambique, ele é usado em Londres ou comprado uma casa em Portugal, acaba que afeta esses países todos e a proveniência desse dinheiro, não claro, ele pode colocar a economia em risco e não só a sociedade toda, o mundo todo em risco. O branqueamento de capitais normalmente está ligado a crimes muito graves, como o tráfico de drogas, corrupção, terrorismo, tráfico de pessoas, evasão fiscal. Por isso, a luta contra o branqueamento de capitais também é uma forma de lutar contra esses crimes. E é por isso que é tão importante para todos nós. Ele tem um impacto muito forte na economia, porque esse tipo de economia distorce a economia. Empresas que seguem a lei perdem competitividade. O mercado fica instável. Investidores perdem a confiança. O dinheiro do crime circula como se fosse limpo. Ou seja, o branqueamento de capitais prejudica tanto países pobres como países limpos. Vamos ver, existem regras internacionais para evitar o branqueamento de capitais e a criação de um órgão com o nome GAFI por países economicamente mais estáveis criaram um GAFI que tem o objetivo de evitar com que venha dinheiro e para que o dinheiro seja evitado com que o dinheiro vá para terrorismo, tráfico humano e para que não haja, deixa-me verificar aqui, para que não haja financiamento ao terrorismo também. Então, para combater o problema, o GAFI tem cerca de 40 recomendações que devem ser seguidas por todos os países que queiram fazer transações com o mundo exterior de qualquer das formas. Eles têm políticas, cerca de 40 recomendações, que orientam como prevenir, detectar e punir o branqueamento de capitais e como evitar com que a economia seja completamente atacada, né, vamos dizer assim, pelo branqueamento de capitais. E por isso existem alguns países que estão inclusive na lista 60, que são considerados países que não seguem a maior parte das recomendações do GAFI. O GAFI, não sei se já falei para vocês, é o Grupo de Ação Financeira Internacional. O GAFI, esse grupo de ação financeira internacional que luta contra o branqueamento de capitais, contra o financiamento ao terrorismo, ele é representado em Moçambique pela ESAMLG, que é o Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, que é um grupo para representar o GAFI. E é um grupo que alberga alguns países da África, onde Moçambique faz parte desde 2003, para que o sistema financeiro também o sistema financeiro moçambicano também siga as leis, siga as recomendações, não leis, porque o GAFI não cria leis, ele cria recomendações para que Moçambique esteja no radar dos países que seguem essas recomendações. E Moçambique criou um órgão também para garantir que essas leis sejam seguidas aqui no nosso país internamente, que é o GIFMI, que eu vou aqui dizer que é o Gabinete de Informação Financeira de Moçambique, que é criada para receber comunicações e operações suspeitas, analisar, investigar
e partilhar informações com o Ministério Público e outras atividades competentes e atuar como uma unidade de inteligência financeira. Essas instituições têm o dever de garantir que as leis estejam a ser seguidas, as leis do país, mas que também estejam a ser seguidas, estejam de acordo com Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group, para que estejam a seguir da melhor forma as 40 recomendações do GAP. O combate do branqueamento de capitais não é tarefa da polícia ou só do governo do nosso país. Ele é uma responsabilidade de todos. Os bancos devem comunicar as transações suspeitas, as empresas devem conhecer os seus clientes e fornecedores, o governo deve criar leis e fiscalizar, e nós, cidadãos, devemos recusar participar ou fechar os olhos para situações ilegais, não só financeiras como de outra natureza. Qual é a importância de um país como Moçambique seguir as recomendações do GAF para que haja possibilidade de haver cooperações entre com outros países, para que Moçambique não seja visto como um país que, apesar dos seus problemas, que financia o terrorismo, que financia o terrorismo, que seja adepto ao branqueamento de capitais ou à lavagem de dinheiro, porque, como já havíamos explicado, afeta não só Moçambique, como outros países também. Outras pessoas podem achar que é muito mais fácil fazer a lavagem de dinheiro em Moçambique, e isso deixa Moçambique numa posição muito desconfortável para com outros países, não só de África, como membros e simpatizantes do GAF. Quais são as medidas que Moçambique tem, ou que todos os países, na verdade, devem seguir para garantir que todos esses países, para garantir que essas leis sejam seguidas, pelo menos no âmbito financeiro? Vamos falar primeiro no âmbito financeiro, que é a movimentação de dinheiro acima do normal. Por exemplo, se eu faço movimentações mensais de pelo menos 50 mil meticais e amanhã, do nada, eu começo a fazer de 50 milhões de meticais, todas as reguladoras de financiamento, ou todas as reguladoras no âmbito financeiro, vão prestar atenção na minha conta. O que está a acontecer? Por que esta pessoa, por que a Maria Luísa hoje está a receber esse dinheiro? De onde vem? Para garantir que eu não esteja envolvida em tráfico, em crimes como tráfico humano, nem nada disso. Então, é muito importante que as empresas, não só financeiras, quando digo não só financeiras, digo não só bancos, que outras empresas estejam atentas. Se eu abro uma empresa e a minha renda não é tão grande assim e do nada parece um salto muito grande, o que regula, o que controla, como é que eu justifico esse dinheiro, para garantir que eu não tenha aberto uma empresa de lavar dinheiro. Lembrar que lavagem de dinheiro e sonegação de impostos é completamente diferente. Uma coisa é, eu estou a vender, eu tenho uma atividade legal e eu não declaro todas as vendas ao Estado, esse é um outro crime. Mas a lavagem de dinheiro é levar dinheiro que vem de forma ilícita, colocar na instituição, colocar na empresa que eu tenho, para que esse dinheiro seja lavado e fingirmos que o dinheiro veio de uma ação lícita, que não é verdade. Ok. Outro ponto que chama bastante atenção para a lavagem de dinheiro é a falta de lógica nos negócios, que é aquele exemplo que eu já dei. Quando, do nada, eu tenho muito dinheiro e não deixo claro qual é a minha atividade. Por exemplo, eu tenho uma empresa que atua no ramo de construção, mas eu ganho dinheiro com transporte de mercadorias. Isso chama bastante atenção para o Estado, chama bastante atenção para as pessoas para as entidades reguladoras. Outro ponto que chama bastante atenção, que é o terceiro,
clientes ou parceiros que evitam fornecer dados. Quando nós estamos num país e esse país solicita, olha, para a abertura de conta neste país, para que você passe a fazer parte do nosso sistema, você tem que colocar aqui o seu bilhete de identidade, o seu NUIT. Quando nós não temos essa clareza sobre de onde vem, ou quem são as pessoas, ou quem são os sócios, ou recusamos a fornecer informações básicas de identificação, endereço, essa atitude faz as entidades responsáveis prestarem atenção de que tipo de atividade está a ser efetuada e que clientes são esses e quem são os prováveis sócios dessa atividade enfim. Outro ponto que levanta bastante dúvidas são as transferências internacionais sem justificativa. Envio ou recebimento de dinheiro para países de alto risco ou paraísos fiscais. Chama bastante atenção e aí temos mesmo que garantir que esteja tudo claro. Ou uso de terceiros ou empresas de fachada. Vamos falar de laranjas, de pessoas que recebem dinheiro para simplesmente transferir para outra conta. Isso é uma forma clara de mostrar que não vem dinheiro de uma forma muito lícita. Então, chama muita atenção para o sistema financeiro da empresa. Ou pagamentos em numerários, em contextos incomuns, ou mudanças frequentes de contas bancárias. Então, aqui levanta um ponto que nós temos que ser sempre muito consistentes. Não que a gente não possa crescer, é óbvio que todos queremos crescer, mas é muito importante que a gente tenha essa clareza nas nossas transações para que não caiamos em situações ilícitas. Agora, depois de nós falarmos sobre isso, nós vamos falar sobre, no próximo vídeo, provavelmente, já falamos sobre sonegação e lavagem de dinheiro, nós vamos falar no próximo vídeo sobre como é que o GAF influencia no nosso dia a dia. E na nossa tomada de decisões como cidadãos moçambicanos e por que é que Moçambique está na lista cinzenta e quais são os pontos ou os passos a seguir para que Moçambique não faça mais parte da lista cinzenta, porque sim, Moçambique está nesse processo de sair da lista cinzenta para que volte a fazer transações com outros países e que o nosso sistema financeiro esteja cada vez mais claro, não só em relação ao sistema financeiro que é em Moçambique, regido pelo Banco de Moçambique, mas em outros mercados também, mas nós vamos falar sobre isso num próximo vídeo. Eu quero agradecer por ter visto esse vídeo até aqui. Se tiver alguma dúvida, por favor, escreve nos comentários, curte, compartilha e beijo, até já!